Vamos abrir as nossas Bíblias do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No capítulo de número 3, livro do Gênesis, capítulo de número 3, nós iremos ler o versículo de número 15, que é a primeira promessa de redenção, é a antecipação do Evangelho no primeiro livro do Velho Testamento, Gênesis 3 e 15. Deus diz à serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Podeis assentar. Meus amados irmãos, o Gênesis é incluído no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, e portanto são bastante antigos, são de antes de Cristo e de muito tempo antes de Cristo. Alguns há que acreditam que o primeiro livro da Bíblia a ter sido escrito foi o de Jó, mas mesmo os que sustentam isso atribuem a autoria do livro de Jó também a Moisés. Portanto, se é o mais antigo ou não, nós não podemos exatamente saber, mas o livro de Jó não teria sido escrito em tempo muito distante daquele em que foi escrito o livro do Gênesis e os 5 primeiros livros da Bíblia. Pela lógica dos assuntos, com certeza, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, o do Gênesis deve ter sido o primeiro a ser escrito. Está na Bíblia judaica até hoje. Aliás, os judeus têm o seu calendário definido pelas genealogias contidas no livro do Gênesis, o que os leva a calcular quando teria sido a criação. E enquanto nós temos o nosso calendário definido pelo antes e depois de Cristo, os judeus têm o calendário definido pelo tempo em que eles calculam o provável momento em que o mundo e o homem surgiram. Mas os judeus, é sabido, os judeus que são da religião judaica, não o judeu em particular, eles rejeitaram a Cristo, rejeitam a Cristo. Embora haja judeus crentes, os apóstolos eram judeus e eram crentes, mas a nação majoritariamente, e os adeptos da religião judaica oficial, eles rejeitam a Cristo como sendo o Messias, mas eles leem o livro do Gênesis, está na Bíblia deles. E como disse, um livro escrito muito antes de Jesus Cristo ter vindo ao mundo. Nós podemos, irmãos, perceber, quando lemos a Bíblia, que a prova mais consistente de que Jesus era quem ele disse ter sido, está no cumprimento das profecias do Velho Testamento na vida e na obra de Jesus. Quando lemos os evangelhos, relata-se alguma coisa sobre o que Jesus disse ou fez, e então o evangelista diz: para que se cumprisse o que fora escrito no livro do profeta Isaías, nos Salmos. A Bíblia vai detalhando em episódios específicos da vida de Jesus o cumprimento exato das profecias acerca dele. O próprio Jesus iniciou o seu ministério indo a uma sinagoga,
tomando uma porção do livro do profeta Isaías, que encontra-se no capítulo 61, e lendo. Era uma profecia sobre ele mesmo. E tendo lido o texto, ele disse: hoje cumpriu-se aos vossos ouvidos esta profecia. A profecia fazia alusão ao ministério de Jesus, que naquele momento estava iniciando. E Jesus estava, de certa maneira, desafiando os seus ouvintes a conferirem o seu ministério, para poderem ver se aquela profecia de Isaías não estaria cumprida nas coisas que ele já fizera e que ainda haveria de fazer. Para mim, a maior prova da veracidade da Bíblia, a maior prova da veracidade da mensagem que pregamos, não está nos milagres que acompanharam as pregações originais dos apóstolos, ou que podem acontecer ainda hoje. Eu creio em milagres, creio na importância dos milagres, para despertar no ouvinte a atenção para o que se vai dizer. Mas o milagre em si e por si, ele não produz fé, ele pode ganhar a atenção daquele que me ouve. A fé vem pelo ouvir, diz a Bíblia, e o ouvir a palavra de Deus. É sabido que Satanás também pode operar coisas espantosas. É um anjo caído, que tinha grande posição na escala angelical, tem poderes que nós, como seres humanos, não dispomos. Existem, por outro lado, truques, falsários e forças espirituais malignas, como eu disse, para além do próprio Satanás, os demônios que lhe submetem. Esses também podem ser agentes em coisas que tenham alguma impressão sobre os nossos sentidos físicos. A maior prova para mim de que esta mensagem é verdadeira, de que Jesus era quem disse ser, de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a coerência impressionante que há dentro da própria Bíblia. Eu não preciso buscar uma prova fora da Bíblia, ela é prova para si mesma. Ela certifica a si própria. Porque, meus irmãos, é impressionante, como disse, o cumprimento das profecias, a coerência dos textos. Lembremos-nos de que Bíblia quer dizer um conjunto de livros, um coletivo de livros. Ela não procedeu de um único autor, há vários autores aqui. Moisés, Davi, Salomão, profetas, os apóstolos no Novo Testamento. E essas pessoas viveram em períodos completamente diferentes. Alguns escreveram no cativeiro, como Daniel. Parte da Bíblia está em aramaico, parte em hebraico, Novo Testamento em grego. Representam, portanto, tempos históricos bem diferentes. Os momentos em que os livros da Bíblia foram escritos por personalidades diferentes, que estavam em posições culturais bem diferentes. Moisés havia sido um homem que teve formação nos estudos através do Egito. Davi foi um rei, um general militar. Salomão foi um sábio, um filósofo. Dos profetas, uns foram agricultores, dos juízes também, outros o que nós chamaríamos de vaqueiros, cuidadores de rebanho. Os apóstolos eram pescadores. E, no entanto, irmãos, existe uma mensagem única que atravessa todos esses livros, uns convalidando os outros, confirmando os outros. Nós lemos às vezes um livro só e encontramos partes que parecem incompatíveis, mas quando lemos a Bíblia não nos parece que estejamos lendo vários livros ou vários autores, mas alguém que escreveu uma mensagem que segue um percurso só.
Portanto, a Bíblia é prova para si mesma. E aqui no livro de Gênesis nós poderemos ver isso. A minha mensagem nesta noite se propõe a mostrar como o caminho da redenção, que vem pelo Evangelho, ele tem uma exata congruência entre o que Deus esperava de Adão e Eva lá no Gênesis, quando os criou. E nós iremos ver também como a promessa do Evangelho aqui contida satisfaz tudo que caminha nos outros livros e encontra cumprimento máximo no Novo Testamento, nos Evangelhos, na pessoa de Cristo. Quando Deus fez Adão e Eva, os colocou no jardim, incumbiu Deus Adão de lavrar a terra, incumbiu a Eva de lhe ser uma ajudadora, uma cooperadora idônea, quer dizer, a altura, indicando que homens e mulheres foram criados em igualdade, embora em complementaridade. Por isso que dois são uma só carne, mas Deus chama a mulher de ajudadora idônea, que quer dizer capaz, a altura do homem para ajudá-lo. E diz a Bíblia aqui em Gênesis, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, qual foi a ordem que Deus deu a Adão. Obviamente que Adão a faria conhecer a sua esposa, mas a ordem foi dada diretamente a Adão, que era o cabeça do lar, era aquele que Deus primeiramente criou. Eva foi formada a partir da costela do homem, e Adão era de uma responsabilidade especial diante de Deus. Então Deus fala a Adão, e por Adão Eva também toma conhecimento da ordem. Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Deus, irmãos, tomou uma das árvores que ele próprio criou, ela nada tinha de substancialmente perverso, era também criação de Deus, mas Deus tomou uma das árvores e a colocou para testar a fidelidade do homem, a reciprocidade do homem ao amor divino. Deus estava cercando o homem criado de favores, em tudo sendo um beneficiador de sua existência, mas Deus queria que o homem pudesse reagir com gratidão, com fidelidade, com reciprocidade. Deus colocara os animais a serviço do homem. Deus dera ao homem um jardim florescente, com árvores já plantadas e outras que iriam nascer. E Deus disse ao homem: vocês poderão comer livremente de toda árvore. Deus não está estabelecendo uma restrição, Deus está garantindo um amplo espaço de liberdade. Vocês podem de tudo, só não dessa daqui. Vamos ver a obediência de vocês, só não dessa. Para que vocês precisam dessa? Se vocês têm tudo, se vocês podem tudo. Na verdade, a restrição aparece como um acessório na frase, porque o objetivo da frase é proclamar a liberdade. Deus não queria caprichosamente ter o homem dominado como um escravo de um patrão opressor, de um senhor opressor. Deus estava garantindo ao homem liberdade. Vocês podem comer, somente não dessa árvore aqui, a do conhecimento do bem e do mal. Se dela vocês comerem, vocês vão morrer, vocês morrerão. É interessante, meus irmãos, que normalmente nós falamos como se lá no Gênesis houvesse um pacto de obras. Deus queria que o homem tivesse um esforço para obedecer a Deus, mas essa não é a ideia do Gênesis. Porque o homem não teria necessidade dessa árvore,
que estava proibida, restringida para uso. Afinal de contas, tudo o que ele precisava ele encontraria no restante do jardim, de maneira excedente, de maneira mais do que satisfatória, do que ele precisaria, com certeza podendo comer de todas as árvores. Ainda assim ele não teria tempo para comer de todas as árvores. Você fala em obra quando alguma coisa requer um esforço, quando requer uma diligência. Mas na verdade Deus estava pedindo de Adão apenas uma coisa, e Lutero foi quem mais destacou isso: fé. Não apenas nós veremos que a salvação através do Evangelho é mediante a fé, mas para Adão ter se mantido na relação correta com Deus, o que se requeria dele era apenas fé. Por que eu digo isso? Porque se ele acreditasse que na palavra de Deus, que Deus estava dizendo para ele a verdade, ele simplesmente poderia andar nessa verdade, nunca comendo daquela árvore. Isso não representaria para ele nenhum sacrifício, nenhum custo, nenhuma necessidade de ele penosamente perder alguma coisa, porque ele já era o excedente nas outras. Nós podemos imaginar uma pessoa desejando algo quando ela não tem o melhor. Nós podemos imaginar uma pessoa desejando uma coisa e talvez fazendo um esforço de contenção para não tomá-la, quando ela não tem uma alternativa. Mas quando você tem todas as coisas, e você nem vai ter tempo suficiente para usufruir de todas as coisas, vedar uma não representará para você a necessidade de nenhum esforço, que é o que se espera de alguma obra. Basta que você simplesmente creia que as árvores que estão ao seu dispor é para você tê-las livremente, que as árvores que você tem ao seu dispor lhe saciarão satisfatoriamente, que aquela vedada não vai acrescentar nada a não ser morte e juízo. Portanto, o pecado de Adão e Eva não foi simplesmente comer de uma árvore. Esse foi o efeito prático do pecado. Foi eles não terem confiado na palavra de Deus, não terem crido ou terem posto em dúvida a palavra que Deus havia dito para eles. Se você observar, Deus tinha dado ao homem todo o motivo para ele, homem, confiar em Deus. Não fora Deus quem ao homem criara, não fora Deus quem dotara o homem de inteligência e superioridade sobre o reino animal. Deus não pusera animais todos a serviço do homem, não dera a terra para o homem, não se antecipara plantando para ele um jardim, criando para ele uma companhia. Eva, quando viu que ele se sentiu só, Deus falava com o homem, andava com o homem, mantinha uma relação com o homem. Ele dava todas as provas de confiança para a sua palavra, para a ordem que ele estava dando, que não tinha um custo em ser obedecida, bastava crer em Deus, bastava crer na fidelidade de Deus. E aí nós vemos o que acontece em Gênesis 3, a partir do verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Obviamente não foi o animal, serpente, que falou, foi Satanás, que se apoderou de uma criatura de Deus, a serpente, para seduzir a mulher, para colocá-la em tentação. E aqui diz que a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo. Uma tradução alternativa seria que ela era mais bela, dotada de beleza.
Mas a palavra no original, de fato, é um meio termo entre beleza e astúcia. É um tipo de beleza sedutora, um tipo de beleza que atrai, que cria a curiosidade de ver. Nós vemos hoje cobras como animais peçonhentos, mas a serpente do Éden era ereta. No Apocalipse se fala da serpente como sendo o velho dragão. Então provavelmente essa serpente poderia, à semelhança das figuras de dragão, das múltiplas tradições culturais, ser possuidora de asas, de braços e pernas, porque não rastejava. As escamas de uma serpente são belas. Então não era um animal que apavorava naquele momento, mas que atraía pela sua beleza. Tinha uma beleza sedutora, atraente. Os movimentos de uma serpente até hoje são movimentos calmos, que seguem o ritmo de uma dança e que deixam muitas vezes as suas vítimas paradas, até que sejam fisgadas por ela. Um poder atrativo, sedutor. E Satanás escolheu este animal para usá-lo na tentação. E note o que Satanás fala para Eva. Ele põe a palavra de Deus em questão. O problema não era comer ou não comer, era se a palavra de Deus era digna de confiança ou não. Ele fala, e é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Foi dessa forma que Deus falou? Note, não foi dessa forma que Deus falou. Embora Deus realmente dissesse que Adão e Eva não podiam comer de toda árvore, a forma da frase não foi essa. Deus falou proclamando a liberdade: vocês podem comer de tudo livremente, só não dessa. E o diabo colocou a frase noutra formulação. Deus disse para vocês não comerem de toda árvore. Deus proclamou liberdade. O diabo coloca como se Deus estivesse restringindo. Veja o poder da palavra, o poder do vocabulário. Você pode dizer uma coisa de maneira que psicologicamente você impressiona o ouvinte, mostrando que está assegurada a sua liberdade. Você pode dizer de uma forma aquilo ali, que parece que você está querendo dizer: você não pode tudo. Mas Deus estava dizendo, era: você pode tudo, menos isso. E o diabo disse, foi assim que ele disse, que vocês não podem tudo. Ele já queria incutir alguma desconfiança em Eva acerca das intenções de Deus, como quem diz: Deus está querendo limitar vocês. E segue: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Note que toda a argumentação de Satanás é pondo em descrédito o que Deus disse. Por isso que o caminho do Evangelho, conforme se verá, para a nossa salvação é através da fé e não das obras. Porque Deus quer reverter o caminho da queda. E a queda não foi só uma questão de obras. A queda foi uma questão de incredulidade. Foi uma questão de falta de confiança na palavra de Deus. O diabo aqui está dizendo: vocês não vão morrer. Isso não vai acontecer. Ele está negando que haja consequência para o pecado. Como se Deus tivesse usado uma intimidação psicológica, estratégica, mentirosa, para conseguir manter Adão e Eva naquilo que ele desejava, caprichosamente. É essa imagem de Deus que Satanás está tentando criar. E no verso 5 ele ainda acrescenta: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vocês vão se tornar deuses. Em vez de morrer, vocês vão se tornar deuses. Esse discurso aqui de Satanás é muito parecido com o de todas as épocas. O diabo põe em dúvida a palavra de Deus. O diabo nega o inferno, a condenação. E o diabo quer ensinar o homem a andar nos seus próprios caminhos, conforme sua própria vontade pessoal e caprichosa. Negócio de Deus, de igreja, de Bíblia. Faça o que você quer, você é inteligente.
siga a sua própria opinião, seja o dono de seu próprio caminho. A estratégia de Satanás ainda é essa: pôr em descrédito a palavra, instigar o ego humano e a autossuficiência humana, e negar que haja condenação, responsabilidade, repercussão para o pecado. Interessante, irmãos, que Deus, claro, queria trazer a Adão e Eva o conhecimento, mas Deus seria o mentor de Adão e Eva, como um pai que ensina ao seu filho. E um pai que vai ensinar ao seu filho sabe que tem momentos que não são aqueles momentos a oportunidade para falar sobre aquele assunto. Todo pai tem a experiência de dizer: não, meu filho, você ainda é pequeno para saber disso. O primeiro eu tenho que lhe explicar isso, para depois eu falar dessa outra coisa. Um pai, ele vai dosando a aprendizagem. Quando Adão e Eva, mais particularmente Eva aqui no primeiro momento, depois Adão, quiseram ter este conhecimento global, total, era para que não tivessem que depender de Deus, aprender com Deus. E na Bíblia a noção de fé não é apenas acreditar que Deus existe ou que o que Ele disse é verdade, mas que tudo quanto nos convém nós recebemos dele. Orar é um ato de fé, porque é uma confissão de que nós somos incapazes, insuficientes, e que Deus é que nos dá aquilo de que nós precisamos, de que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. A fé envolve uma dependência. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Assim como a vara, o galho, se não estiver na árvore, na videira, não dá fruto, vocês, se não estiverem ligados a mim, disse Jesus, não podem fazer nada. É numa relação de dependência e confiança que nós vamos recebendo as coisas de Deus, que nós vamos aprendendo com Deus a dirigir-se em nossa existência. Mas o diabo disse: olha, eu vou quebrar esse processo de aprendizagem, de dependência. Vocês vão saber tudo por si mesmos, autonomamente. Não terão que aprender numa caminhada de dependência com Deus. Não é assim, irmãos, que os ateus, os intelectuais sofisticados desse mundo dizem. Eles falam: vão para a igreja essas pessoas fracas, que precisam imaginar um Deus que as socorre. Pessoas débeis, mas eu não. Diz algum deles: eu não preciso de Deus, eu sou o dono do meu próprio caminho. E no final da vida termina sem nada, gemendo, descendo ao pó, e nenhuma daquelas manifestações de arrogância garantiu para ele nada diante do evento da morte. Sim, nós precisamos de Deus, porque nós não nos criamos a nós mesmos, porque nós temos limitações, tempo de vida finito. Nós precisamos de Deus, precisamos dos nossos pais quando éramos crianças, da nossa mãe que nos amamentou, precisamos de outros que nos ensinaram. Portanto, de onde vem essa arrogância? Maximamente nós precisamos daquele que dá a respiração e a vida, daquele que nos fez. Mas o diabo aqui está dizendo: há uma forma de vocês não precisarem mais de Deus. As tentações satânicas são muito parecidas em qualquer época, mas note, o objetivo era quebrar uma relação de dependência e confiança de Adão e Eva com Deus. Vocês não precisam dele, a palavra dele não é confiável, o que ele diz que vai acontecer não acontece. O que levou Adão e Eva à queda foi, na verdade, a incredulidade. E quando eles pecaram, logo se apresentaram as consequências. Diz aqui a Bíblia no versículo de número 7:
Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. A Bíblia dá a entender que Adão e Eva, quando foram feitos, eles estavam vestidos da glória de Deus, porque lá em Romanos 3 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala de muitos anjos aparecendo com aparências luminosas, porque saíram da presença de Deus, estão resplandecendo a glória de Deus. Como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, era como um espelho voltado para Deus, que o refletia, melhor dizendo, sua glória. Imagine um espelho voltado para o sol, ele torna-se invisível, porque ele fica vestido de luz. Mas quando Adão e Eva pecaram, era como se eles tivessem dado as costas para Deus. Imagine um espelho de costas para o sol, já não mais o reflete. E então eles perceberam que estavam nus, sentiram vergonha. Naquele momento entrara a malícia em seus corações. Grande parte do que eles estavam sentindo é porque eles estavam sentindo-se também sem proteção diante de Deus. Uma nudez também de ordem espiritual. Como nós vamos esconder de Deus o que nós fizemos? Como vamos esconder de Deus a nossa culpa? Quando a glória se foi, eles viram-se nus. Eles souberam que alguma coisa havia acontecido, que as coisas não eram mais como antes. E eles tinham vergonha um do outro por causa da cumplicidade. Porque Eva ofereceu do fruto a Adão, porque Adão era o cabeça do lar, aquele que recebeu a específica ordem de Deus, que deveria ter orientado Eva. Mas agora ambos se sentiam incomodados, um com a presença do outro, como se um fosse acusação para o outro, e Deus fosse acusação para os dois. E acharam que se cobrindo meramente fisicamente, tudo estaria resolvido. Mas diz aqui o versículo 8: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Note, a presença de Deus para eles não era mais confortável, não lhes trazia mais segurança, mais pavor. Eles estavam amedrontados, a consciência estava ativada a mil. Deus, portanto, os incomodava. Agora eles estavam se escondendo de Deus. No verso 10 diz assim: e ele disse, Adão no caso, ouvi a tua voz soar no jardim, ele diz a Deus, e temi, porque estava nu e escondi-me. Mas note, ele já havia feito as vestimentas, ele já havia feito os aventais. Isso fazia com que ele e Eva se auto-enganassem. Pronto, perdemos aquela glória, mas agora temos outra coisa para vestir, para substituir. Mas diante de Deus eles sabiam que aquilo não apagava o que fora feito. Eles continuavam sentindo-se nus diante de Deus. Os olhos foram abertos, viram-se nus, se envergonharam, fizeram aventais. E quando ouviram a voz do Senhor, esconderam-se. O versículo de número 9 vai falar que Deus falou. Mas antes de dizer que Deus falou, que consta no versículo 9, diz que eles ouviram a voz de Deus. Então dá a entender que eles ouviram uma voz divina que ainda não chegara a eles como uma mensagem. Eles ouviram algum ruído, algum indicador de que Deus estava se aproximando. E antes mesmo que Deus falasse, só com a sonoridade, com o ruído da voz, eles já estavam se escondendo, atemorizados, só com o ruído da voz de Deus. Ouvi a tua voz soar no jardim, verso 10, e temi, porque estava nu e escondi-me. Isso daqui é o que o homem tem feito de lá para cá. Quando o homem ouve o rumor da voz de Deus,
o barulho de qualquer coisa indicativa do Deus verdadeiro, o homem foge e se esconde. E ele pode se esconder em falsas religiões, inventar religiões pelas quais eles achem que eles são merecedores de honra, de reputação, que não são lá tão maus. Podem inventar religiões onde lá eles apenas homenageiam uns aos outros, procuram cada um convencer o outro de que é uma boa pessoa, de que vai para o céu. Inventam ídolos, falsos deuses, conforme suas vontades próprias, que obviamente, sendo forjados por eles mesmos em sua imaginação, esses deuses serão coniventes com os seus atos. Inventam caminhos de purificação simplórios para remediar pecados graves, uma simples penitência, um sacramento com água, e aí está tudo resolvido, uma confissão para obter uma absolvição. Mas eles querem fugir do Deus verdadeiro e correm para as suas invenções, correm para os seus ídolos, para as suas vãs religiões, ou então correm para pecar mais ainda, afastam da sua mente qualquer pensamento sobre Deus e dizem: comamos e bebamos porque amanhã morreremos, vamos esquecer de Deus, não tem Deus, não tem vida após morte, vamos nos divertir e aproveitar enquanto podemos. O homem foge da voz e se esconde. E diz aqui que Deus falou assim, verso 9: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Essa pergunta de Deus para Adão é para que Adão possa se questionar: por que eu estou me escondendo? Onde é que eu estou? Estou atrás das árvores, estou escondido, por que estou fazendo isso? A pergunta onde estás de Deus, ela é equivalente ao que a lei que foi dada ao povo de Israel por intermédio de Moisés faz. E segundo a Bíblia, essa lei está inscrita na consciência de todo homem, mesmo quem desconhece a Bíblia, o Velho Testamento, a lei que Deus revelou a Moisés, os 10 mandamentos, ele tem essas intuições morais na sua consciência. A lei, ela faz uma pergunta. A lei de Deus não foi dada como uma resposta para o nosso problema. Ela foi dada para diagnosticar o nosso problema. Como os homens fogem, Deus explicitou sua lei para o homem que a nega em sua consciência. Deus revelou através de Moisés e a colocou na boca dos profetas. E até hoje nós pregamos a lei de Deus não para a salvação, mas para revelar a necessidade de que o homem precisa ser salvo. A lei é um diagnóstico. A Bíblia diz que ninguém será justificado diante de Deus pela lei, porque pelas obras da lei todos serão condenados. Mas pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo diz em Romanos 7,7: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Paulo era um homem religioso, judeu, não matava, não furtava, mas quando a lei falou não do que o homem faz exteriormente, mas de sua cobiça interior, Paulo foi suficientemente honesto para dizer: não, por mais que eu não faça isso, não faça aquilo, no meu coração há cobiças ilícitas. E ele disse: nesse momento a lei me fez ver que sou pecador. A lei de Deus, ela vem para questionar o homem na sua arrogância. Os homens consideram-se sempre bons, minimizam o seu pecado, com frases de impacto: errar é humano, todo mundo faz isso. Mas não é diante do outro que faz isso também que você vai responder diante de Deus. E Deus não fez o homem para errar, mas para acertar, o fez à sua imagem e semelhança. Errar não é humano, é anti-humano. Por isso, meus amados irmãos, Deus vem à nossa procura com a lei. Os homens fogem, os homens negam, os homens tampam os ouvidos, mas a lei vem com um megafone. A lei vem gritando:
para que o homem possa ouvir e saber que é um pecador. Esta pergunta de Deus a Adão: onde estás? É como a tarefa do pregador. Onde você se encontra? Olhe-se pelo padrão. Interessante, irmãos, que os grandes avivalistas, George Whitefield, John Wesley, Charles Spurgeon, tinham um método bem interessante de pregar, que lembra-nos o que Deus faz aqui. Eles faziam perguntas enquanto pregavam: você é salvo? Você se arrependeu? Você está pronto? Como você vai responder diante de Deus quando você lê a mensagem escrita que esses homens pregaram de forma oral, mas que pessoas redigiam o que ouviram? Quando você lê, você nota que grande parte da pregação é consistente em perguntas. É o que Deus está fazendo aqui. Onde você está? Onde você se encontra? Nós temos que ferir como pregadores a consciência humana com a lei, para obter uma resposta. O que Deus queria de Adão: o arrependimento, a confissão. Obviamente, o arrependimento e a confissão, por si só, não iriam compensar a culpa do que Adão fez. Mas Deus tem um remédio para a culpa, que Ele vai falar aqui. Ele falará do sacrifício de Cristo. Mas aqui nós já temos o indicativo do que nós precisamos para sermos beneficiados pelo que Jesus fez na cruz. A gente precisa reconhecer o nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, diz João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Aquele que diz que não peca, diz João, faz de Deus um mentiroso. Mas aquele que confessa, o Senhor purifica e perdoa. A Bíblia diz: aquele que encobre as transgressões não prosperará, o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Deus está à procura da confissão do homem. Deus não chega no primeiro momento reprovando o que ele fez. Deus quer ouvir dele a confissão, o arrependimento. Mas não obtém isso do homem no primeiro momento. Onde estás? É a pergunta que Deus faz a você. Onde você está? Como é que está a sua vida? Você tem um Criador. Você lembra-se dele? Quando você decide coisas importantes na sua vida, lhe preocupa saber se estas coisas estão de acordo com a vontade de Deus? Como você anda nos seus relacionamentos? Quais os sonhos e ambições do seu coração estão de acordo com a vontade de Deus? Onde você está? A lei de Deus vem para trazer esses questionamentos, para trazer no homem o diagnóstico, para trazer o homem à confissão, ao arrependimento. E diz aqui a Bíblia Sagrada que Adão respondeu, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou? Eu não te criei assim. O que foi que aconteceu? Note como Deus está dando a oportunidade do homem de confessar, irmãos. Nós não vemos aqui nada em Deus que indique que Deus é um Deus que quer oprimir. Primeiro ele disse: você pode livremente, só não faça isso. Ele garantiu um espaço de liberdade para o homem. E aqui ele não chega condenando, ele chega tentando obter do homem a confissão, o arrependimento. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus sabia o que o homem tinha feito, ele era onisciente, mas ele queria ouvir o arrependimento do homem, a confissão do homem. Mas veja o que Adão respondeu, verso 12: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão quer diminuir a sua responsabilidade, transferindo para a mulher, indiretamente para Deus. Ele diz: a mulher que tu me deste. Deus havia dado a mulher para ser ajudadora do homem, e o homem para ser o regente da casa.
Mas ele não fora o regente. Ele seguiu a mulher que havia sido enganada. O seu pecado foi maior, ele caiu de olhos abertos, ele recebeu a ordem diretamente de Deus, mas ele transfere para a mulher. As pessoas, irmãos, não se arrependem adequadamente quando elas buscam uma transferência de culpa e não confessam o seu próprio pecado. Davi, ele cometeu um grave pecado de adultério e terminou sendo também causador de um homicídio, embora não diretamente. Foi confrontado pelo profeta Natã e reconheceu o seu pecado. No Salmo 51, ele diz a Deus: contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Tu és inculpável no julgares, justo no falares, ou seja, eu não tenho que me desculpar. Eu é que sou miserável, nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas ele diz: purifica-me, Senhor, lava-me, porque o coração contrito é o sacrifício agradável a ti. Deveria Adão aqui ter tido esse coração contrito e feito essa confissão, mas ele transfere para a mulher. E Deus vai à mulher para ver se a mulher se arrepende, já que o homem não quer. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Era a chance da mulher se arrepender, fazer o que o homem não havia feito. E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Passa a responsabilidade para a serpente. É interessante, irmãos, que Deus não pergunta à serpente: e você, por que é que fez isso? Porque aquela serpente já era o diabo. Não há salvação para Satanás. Ele foi criado tão alto que a queda dele foi mais profunda do que a de todos. Porque quando você corrompe o ótimo, ele se torna o pior, o mais pervertido. Satanás enterrou-se no mal, de forma que não há arrependimento. Ele não se arrepende. Deus não perguntou a Satanás: Deus vai amaldiçoar Satanás. Deus perguntou a Adão e Eva: tem salvação para você. O diabo vai para o inferno, mas tem salvação para você. Satanás, ele quer levar tantas pessoas quantas ele puder para o inferno, porque o inferno foi feito para ele. Jesus dirá aos que irão para o inferno, segundo a Bíblia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para Satanás. E ele quer levar tantos quanto possível com ele. Deus quer lhe salvar. A oportunidade de salvação para o homem. Agostinho de Hipona uma vez disse: o diabo caiu sem tentador. Como ele não teve ajuda para cair, ele não tem salvador. Adão e Eva caíram tentados. Então Deus vem também em socorro. Porque se eles caíram porque outros lhes incutiam mal, eles não caíram tão gravemente. Deus ainda pode resgatá-los. Mas Satanás caiu por sua própria maldade, instilada em seu próprio coração. Por isso ele não se ergue mais. Deus vai amaldiçoar a serpente, mas Deus perguntou a Adão e Eva: Deus pergunta a você, porque você pode ser salvo, você pode ser salva. Segue o texto, verso 14: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Alguém diz: pastor, se foi Satanás que usou este animal, por que a maldição caiu sobre o animal? Para que você olhe para uma cobra e se lembre do que aconteceu. Na verdade, a cobra não resmunga, porque agora rasteja, porque é um animal instintivo, não tem autoconsciência para saber o que perdeu ou o que ganhou. Mas ela, mudando sua característica, não sendo mais um animal ereto, que atraía, mas sendo um animal perigoso que se rasteja, é para que você possa olhar para cada cobra e se lembrar da gravidade da queda.
Assim como Deus ordenou os sacrifícios de animais no Velho Testamento, no templo, para que os judeus pudessem, vendo aquele animal sendo sacrificado, lembrarem-se do que Jesus viria para fazer por todos nós lá na cruz do Calvário. Deus quis mostrar imagens que impressionavam, seja do sacrifício da cruz, pelos sacrifícios de animais que ele prescreveu ao povo judeu, seja da gravidade do mal que você poderá ver em cada serpente e no pavor que ela inspira. E o homem também foi amaldiçoado, e a mulher. No verso 16 diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Na verdade, a mulher foi criada para ser ajudadora e cooperadora do homem, mas agora o homem caído seria mau e usaria sua liderança pervertidamente para subjugar a mulher. E a mulher, cujo prazer e glória está na maternidade, o homem dele ter um ser gerado, no caso Eva, aconteceu uma vez, foi um grande privilégio, mas a mulher goza desse privilégio perpetuamente, através da maternidade, de por ela vir um novo ser humano ao mundo. Mas este prazer é temperado com dor, por causa da queda. O homem encontrava prazer no trabalho, foi criado para lavrar a terra, mas agora o trabalho ele vai ter como enfado, porque no verso 19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto a espólio em pó te tornarás. Por causa do pecado veio a queda, o enfado no trabalho. No verso 18 diz: espinhos e cardos também te produzirá a terra, comerás a erva do campo. No verso 17 diz que a terra tornou-se maldita por causa do homem, e Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Agostinho disse uma coisa também interessante sobre isso. Ele disse assim: no primeiro momento nós podemos achar que aqui temos apenas uma maldição pelo pecado do homem, mas nós temos aqui também um cuidado de Deus para com o homem. Porque se o homem, cercado de benefícios no jardim onde ele tinha tudo, arrogantemente não quis saber de Deus e pecou, quem sabe agora, desolado, com tantas limitações e fragilidades, ele não venha gritar pelo seu Criador. Tem gente que diz: por que nós estamos assim? Ora, é uma chance maior de você procurar a Deus. A necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Se tendo tudo o homem não quis, vamos ver agora se ele não tendo procura. Se a mulher tivesse a maternidade, este privilégio sem dores, talvez como seria fácil vir a arrogância ao coração, mas tem um elemento que tempera essa glória, um sofrimento que o acompanha para a pessoa se lembrar de que as coisas não estão como deveriam ter sido. O homem trabalha, encontra prazer no trabalho, mas aí ele tem que parar, porque não aguenta a canseira e o enfado, para que ele possa agora se lembrar que aquilo que lhe dá prazer também lhe dá dores, e lembrar que ele não deve se realizar só na profissão, ou a mulher só na maternidade, mas tem que procurar o seu Criador. O homem agora vê que morre, para que possa buscar a Deus, a fim de ter uma eternidade melhor. És pó e ao pó tornarás. Mas em meio ao anúncio daquelas maldições, em meio à interpelação que Deus fez ao homem, como agora a lei faz, para que o homem seja diagnosticado em sua condição miserável, seja indagado de sua condição, nós temos aqui a promessa do Evangelho em Gênesis 3, versículo 15. E porém Deus diz à serpente: inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É a promessa de redenção. Deus fala que vai pôr uma tensão entre a serpente, Satanás, e a semente da mulher.
É interessante observar, irmãos, que à luz da Bíblia a semente é do homem. Nós falamos do sêmen masculino. Sempre que fala em semente, a Bíblia atribui ao homem, mas aqui fala da semente da mulher. A mulher não tem semente, nesse sentido bíblico. Mas Deus colocou uma semente na mulher miraculosamente. Por isso o anjo disse a Maria: aquele que em ti é gerado é do Espírito Santo. Havia uma semente na mulher, mas fora Deus quem pusera lá. Deus gerou o corpo de Jesus de forma miraculosa pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E meus amados irmãos, aqui diz que haveria inimizade entre Jesus, o descendente, a semente da mulher, e Satanás. Uma inimizade não somente pessoal, uma inimizade de propósitos. O diabo trouxe a queda, Jesus traz a redenção. Jesus veio, diz a Bíblia, para desfazer as obras do diabo. Veio por propósito inverso ao de Satanás. Jesus disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. Mas aqui revela-se de que maneira Jesus viria desfazer as obras do diabo e criar a provisão de salvação para nós. Seria por meio de um sacrifício. Diz aqui que ele vai esmagar a cabeça da serpente, mas terá ferido o seu calcanhar. Qual o sentido dessa ilustração, pastor? Quem tem um calcanhar ferido não morre, se recupera. Quem tem uma cabeça esmagada, não tem nada mais que possa refazer. Pois bem, Jesus foi ferido na cruz, mas a ferida cicatrizou. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Mas ali naquela cruz o diabo foi vencido. Ali naquela cruz Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas culpas. Ali ele morreu justo pelos injustos para levar-nos a Deus. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. A Bíblia diz que ele se fez maldição por nós, para nos livrar da pena, para nos livrar do castigo, para nos livrar da culpa. Ele disse na cruz: Pai, está consumado, está pago. Lá em Colossenses diz: ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós. O seu sangue nos dá remissão de pecados. Naquela cruz Jesus nos obteve salvação, o caminho para o perdão, para voltar à comunhão com Deus. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Está aqui o Evangelho, no primeiro livro da Bíblia. E Deus, para que o homem ainda mais entendesse, diz a Escritura em Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Se Deus fez túnicas de peles, animal foi sacrificado. Nunca Adão e Eva tinham visto ainda a morte de um animal, mas Deus sacrificou o animal, para eles, visualizando o sacrifício daquele animal, terem a ideia de que Jesus viria para morrer por eles. E da pele do animal sacrificado, dos animais sacrificados, Deus vestiu Adão e Eva para dizer que só Ele pode cobrir a nossa culpa, só Ele pode cobrir a nossa vergonha, só Ele pode cobrir a nossa condição miserável, através da obra do Calvário, através da obra da cruz, para que o homem tivesse sempre se lembrando disso. No Velho Testamento, Deus ordenou a Israel que fizesse sacrifícios, para eles sempre ficarem lembrando que viria o Salvador, que viria o Salvador, até que chega no último profeta, João Batista. A lei, os profetas duram até João, porque João chega diante daquele que veio cumprir todas as profecias, diante de Jesus, e João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que foi prefigurado chegou, o sacrifício chegou. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ele morreu naquela cruz em nosso lugar. Está aqui o Evangelho no Gênesis, irmãos. O Evangelho no Gênesis, nos
primeiros capítulos da Bíblia. Mas para as pessoas serem salvas, elas precisam crer neste Evangelho. Como eu disse, o homem caiu por incredulidade, o homem é salvo crendo. Tudo se perdeu porque o homem não acreditou na palavra de Deus. Agora é hora de você confiar neste Evangelho, porque o caminho de volta é o mesmo. Jesus está em inimizade com Satanás, porque Satanás provocou a incredulidade, ele provoca a fé. Satanás pôs dúvida na palavra e Jesus veio para mostrar a fidelidade da palavra. A salvação não é pelas obras, como a queda, no final das contas, não foi por causa de uma obra, foi por causa de incredulidade. Por causa de incredulidade, sendo que agora, para crermos, nós temos que nos arrepender. Adão tinha só que crer, porque para trás dele só tinha coisa boa, como Deus o fizera. Não tinha nada para trás para ele olhar e dizer, eu tenho que me arrepender disso. Ele tinha que se manter crendo, mas ele caiu. Mas como o homem caiu, agora, antes de crer, ele tem que se arrepender. O que eu fiz foi errado. O que eu fiz foi errado. O que é que nós temos aqui, irmãos? Deus pregando o Evangelho a Adão e Eva. Primeiro, Deus veio interpelar. Onde você está? Quem mostrou que você está nu? É a lei. E depois Deus faz a promessa, virá o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, para vocês crerem nisso. E o caminho da Bíblia é esse, a lei vem para denunciar o pecado, e o Evangelho vem para mostrar o que Deus fez. O que é que Deus estava esperando de Adão e Eva lá no jardim? Arrependimento do pecado que haviam praticado e confiança na promessa de redenção que Ele estava dando. O que é que Deus espera de você hoje? Que você se arrependa do seu pecado e creia neste Evangelho. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, lá em Lucas, no capítulo de número 24, a partir do verso de número 46, e disse-lhe, assim está escrito, Jesus é citado falando aos discípulos, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em Marcos, no capítulo 1, versículo de número 14 e versículo 15, diz assim, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se arrependam dos pecados, confessem e creiam agora no que Deus fez por vocês lá na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Paulo diz no verso 21, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode ser salvo pelas suas obras. Pelas suas obras você seria condenado, mas você pode se arrepender da vida longe de Deus, e você pode crer que naquela cruz Jesus pagou o preço da tua redenção. Você pode confiar que Jesus Cristo virá ao teu coração para te salvar, se você invocá-lo. Você pode crer que mediante o seu sangue Ele pode tirar de ti toda a mancha e trazer uma nova vida. Paulo diz assim, para terminar, na segunda carta aos Coríntios, veja como há uma ligação do Evangelho que pregamos e do que aconteceu lá no Gênesis, segundo aos Coríntios 11:2. Aliás, 11:2 não, 11:3, Paulo diz, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Como é que Satanás enganou Eva? Foi assim que Deus disse? Morre não. Diz que vai morrer, não ser como Deus. E como é que Satanás quer fazer a pessoa se apartar da simplicidade que há em Cristo? Só Jesus salva? Não, você tem que fazer alguma coisa. Uma parte é com você. Não, você tem que servir a Cristo, mas você não precisa se arrepender do que já fez, não. Continue na mesma.
O Satanás vai dizer: creia em Jesus da sua maneira, não da maneira da Bíblia. Não caia no mesmo erro do Éden. Aceite esse evangelho simples. O que Deus disse para Adão foi muito simples: não coma, você tem tudo aqui. O que Deus agora está dizendo é muito simples: arrependa-se do seu pecado. Confie no que Jesus fez, chame-o para vir a sua vida, entrar no seu coração e deixe tudo com Ele, que Ele já fez tudo na cruz para lhe salvar. Não invente mais nada. Não deixe Satanás lhe tirar da simplicidade dessa mensagem. Arrependa-se hoje e creia no Evangelho. Entrega a tua vida a Jesus. Vamos ficar de pé.